Olá, graça e paz, eu sou o pastor Evandro Soares, seja muito bem-vindo. Esta é a Escola Bíblica Dominical Online da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Coisa boa, podemos mais uma vez estudarmos a Palavra do Senhor, estudarmos a Palavra de Deus através desse estudo bíblico transmitido por este canal. Nós estamos estudando o tema Vida em Cristo. É um tema fascinante, é um tema empolgante e que todo cristão precisa meditar sobre a vida em Cristo, que é algo tremendo, muito edificante e que todo cristão entende, à luz da Palavra de Deus, que nós só temos vida através de Cristo. E nós estamos estudando sobre isso a partir de diversos textos bíblicos e através de preposições que existe no Novo Testamento grego e também nas nossas traduções em português. Mas vamos para um texto bíblico para a gente começar a partir desse texto básico que se encontra na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 14 e 17. Olha aí o que diz a palavra de Deus. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Esse é um dos muitos textos onde o apóstolo Paulo usa aqui dessas preposições para nos falar da vida em Cristo. Esse texto começa dizendo que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, no caso Cristo, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então essa é a vida em Cristo, a vida onde o amor de Cristo nos constrange e nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele. Isso é fundamental. E a partir então desse texto, nós queremos pensar sobre as diversas preposições que existem no Novo Testamento que apontam para a vida em Cristo. Porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus, entende que a vida verdadeira só há em Cristo. E essa vida verdadeira que só há em Cristo é para Cristo, é sobre Cristo, é sobre Cristo, é por Cristo, é por diversas preposições, como também com Cristo. Nós vimos então, no outro estudo da semana passada, 5 preposições que nos falavam dessa vida em Cristo. Nós vimos que a vida em Cristo é por meio de Cristo. Nós vimos que a vida em Cristo é sobre Cristo, é também em Cristo, é sob Cristo e é também com Cristo. Hoje nós vamos estudar 3 outras preposições que também estão presentes no Novo Testamento, tanto em grego como em português, que também nos ensinam essa verdade preciosíssima e profundamente edificante da vida em Cristo. Nós vamos estudar hoje 3 preposições. Então, convido você a manter a sua Bíblia aberta e ver comigo como a vida em Cristo é riquíssima para aquele que verdadeiramente crê nele e entende que a verdadeira vida só se encontra em Jesus, em Cristo. Primeira preposição, para Cristo. Cristo é o nosso alvo. Nós vivemos para Cristo. O texto lá de Coríntios já falava isso, né?
que o amor de Cristo nos constrange, de tal modo que um morreu por todos, para que todos não vivam mais para si, mas vivam para Cristo. Ele é o nosso alvo. Nós vivemos nesta vida para o Senhor, para Jesus, para Cristo. E isso nós podemos entender à luz de pelo menos 3 questões. Primeiro, nós vivemos para Cristo na igreja, na comunhão dos irmãos. Nós vivemos para Cristo também nas relações trabalhistas, relações de trabalho. E nós vivemos para Cristo na nossa relação com o mundo. Vamos ver isso? Primeiro, vivemos para Cristo na nossa relação eclesiástica, na nossa relação com os irmãos. Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, Paulo diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Para o seu próprio Senhor está em pé. Então aqui Paulo está trabalhando as questões das pessoas que tinham dúvidas sobre o que comer, o que não comer como verdadeiro cristão. E aí Paulo então orienta os cristãos de Roma para que eles acolhessem aqueles que fossem fracos na fé e lança uma exortação para os irmãos que não julgassem uns aos outros, porque aquele que estava de pé para Cristo, por causa de Cristo, para viver uma vida em Cristo, para Cristo. E aquele, Paulo está dizendo então, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Então a vida cristã, a vida de um seguidor de Jesus é uma vida para Cristo. As nossas relações como irmãos é uma relação que se dá em Cristo e para Cristo. Eu devo tratar o irmão como trato a Cristo. Eu devo amar o irmão como amo a Cristo. Por isso é que as relações cristãs, elas são relações voltadas para Cristo, o nosso alvo. Se todo cristão entendesse isso, como seria fundamental, como seria edificante a vida cristã e a comunhão dos irmãos. Sim, porque tudo que fizéssemos para o irmão, faríamos como se fosse para Cristo. Trataríamos o irmão como se estivéssemos tratando Cristo. Amaríamos o irmão como de fato amaríamos, amaríamos Cristo. Essa deve ser a vida cristã e a relação que estabelecemos com os irmãos. Por isso que Jesus deixou muito claro que nós deveríamos amar uns aos outros. Paulo, exortando aos Gálatas, ele diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros e assim cumprimos a lei de Cristo. Portanto, a relação cristã, a relação da igreja, é uma relação que se dá como alvo Cristo. Eu me relaciono com os irmãos a partir de Cristo e como se os irmãos fossem Cristo, fossem Jesus. É assim que deve ser. É assim que deve ser a relação cristã, a comunhão dos irmãos. Na igreja, ou como igreja, nós devemos amar uns aos outros como se estivéssemos amando Cristo. Nós devemos ver o irmão como o próprio Jesus e amá-lo como se estivéssemos amando Cristo. Portanto, toda a comunhão, todo o amor, toda a devoção cristã ao irmão, àquele que faz parte da comunidade cristã, se faz a partir dessa verdade. Eu amo como se amasse Cristo. Eu faço isso porque estou fazendo para Ele, mas para Cristo. É assim que Jesus disse que até mesmo um copo d'água que se dá a um discípulo de Jesus, como se desse ao próprio Cristo, não ficaria sem recompensa.
Porque nós, nas nossas relações cristãs, fazemos tudo para Cristo. Isso também se dá nas relações de trabalho. Note que o texto de Colossenses, capítulo 3, Paulo está orientando as relações de trabalho entre os escravos e os senhores, que naquela época do Novo Testamento era muito comum, né, o problema da escravidão. E nessas relações, Paulo então diz para os escravos e também diz para os senhores. Olha lá, versículo 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. De igual modo, lá no versículo 1 do capítulo 4, ele também diz: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo que também vós tendes Senhor no céu. Então aqui Paulo usa a questão da escravidão para mostrar que as relações entre servos, escravos e senhores deve ser uma relação pautada pela relação em Cristo. O servo, o escravo, fazia o seu trabalho não objetivando, o seu senhor humano, mas sim como se estivesse fazendo para Cristo. É isso que ele diz de forma muito clara, né? Quando ele diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então essa era a visão que o escravo cristão deveria ter. E aí nós podemos entender isso também à luz das relações trabalhistas. O cristão trabalha e ele faz o seu trabalho não à vista dos homens, mas ele faz como para Cristo, como para o Senhor, que este é o alvo: agradar a Cristo, agradar o Senhor. De igual modo, também os senhores, também os patrões, também os empregadores devem tratar os seus empregados de forma justa, equitativa, porque eles têm o Senhor do céu. Ou seja, eles devem fazer isso como para Cristo. Tratar os seus empregados de forma justa, de forma equitativa, porque eles estão tendo o Senhor do céu, que os vê, que os julgará. Então eles fazem isso para Cristo, porque Cristo é o alvo. Tratam os seus empregados como sendo o próprio Cristo. Então tratam de maneira justa. É isso então que o texto está nos ensinando nas relações de trabalho. Nada de uma vida cristã nas relações trabalhistas desleixada, fazendo de forma que haja murmuração, que haja isso, aquilo, outro. Não, ele faz para o Senhor, ele faz para Cristo. E também nas nossas relações com todo o mundo, com todas as pessoas, Mateus 25 é o texto que nos fala do grande julgamento, quando Jesus então ensina aos seus discípulos que nas nossas relações com todas as pessoas do mundo, não só as relações de trabalho, não só as relações eclesiásticas, mas as relações com todos os seres humanos, deve ser uma relação onde Cristo é o nosso alvo. Nós fazemos o bem, nós fazemos as obras, as boas obras, como sendo para Cristo. Mateus 25, versículo 31 a 40. Olha o que é que diz o texto. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me.
Então perguntarão justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que eu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então notemos aqui que toda vez que alimentamos o faminto, vestimos o nu, visitamos o enfermo, o preso, acolhemos aqueles que estão necessitados com a chamada caridade cristã, nós estamos fazendo isso como que para Cristo. Tem um exemplo muito bonito na história contemporânea, na história da igreja contemporânea, que é o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Sim, aquela freira que foi para Calcutá, na Índia, e lá viveu a serviço dos pobres, dos leprosos. E ela já morreu, foi até canonizada pela igreja de Roma. Mas há um dito dela, uma orientação dela, escrita lá na sede da sua missão em Calcutá, que é então o seu legado para as irmãs da caridade que fazem o seu trabalho ainda hoje, que acolhem os leprosos, os pobres, os miseráveis, os doentes ali, né, por toda a Índia e boa parte do mundo agora. Há uma frase que está escrito lá na sede da missão, que ficou como legado para ela, uma espécie de orientação. A frase dizia assim, abre aspas, que cada irmã veja Jesus Cristo na pessoa do pobre e do doente. Que cada irmã veja a pessoa de Jesus Cristo na pessoa do pobre e do doente. É assim, o nosso alvo é Cristo. Acolhemos, ajudamos, visitamos, acolhemos, ajudamos o enfermo, doente, acolhemos o forasteiro, damos de comer, damos de beber, porque estamos fazendo isso ao pobre, ao faminto, ao forasteiro, ao preso, mas como que para Cristo. Esse é o alvo da vida cristã. Fazemos a caridade, fazemos as boas obras, acolhemos e damos de comer ao pobre, ao faminto, ao enfermo, ao forasteiro, ao preso, porque estamos fazendo isso como que para Cristo. O Senhor está neles. E assim o cristão entende e assim acolhe, e assim ajuda, e assim dá de comer, dá de beber, visita e acolhe aqueles que necessitam. Essa é a verdade da vida cristã e esse é o alvo. E essa preposição para Cristo nos ensina acerca disso. Mas há uma segunda, do qual nós queremos também estudar, que é uma preposição chamada por Cristo. Nós também vivemos a vida cristã e fazemos não só para Cristo, mas também vivemos a vida cristã por Cristo. O amor de Cristo nos constrange e assim nós obedecemos, nós fazemos a missão e nós até sofremos por causa de Cristo. Então vamos ver primeiro a questão da obediência. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 15. Um texto muito conhecido, quando Jesus mesmo declarou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós amamos a Cristo, portanto, guardamos os seus mandamentos. O amor de Cristo nos constrange, daí então, por amor a Cristo, por causa de Cristo, nós obedecemos a sua palavra, nós obedecemos os seus mandamentos. Não achamos penosos, não achamos custosos, nós obedecemos por amor. Sim, o amor de Cristo, Ele que com o seu amor foi à cruz por nós, deu a sua vida por nós. Portanto, cada cristão obedece os seus mandamentos, obedece a sua palavra por amor a Cristo. Então essa preposição por amor
dá-nos a entender que nós obedecemos por Cristo, por causa de Cristo, por amor a Cristo. Mas nós também fazemos a missão cristã, nós levamos o Evangelho, nós propagamos o Evangelho por causa de Cristo, por meio de Cristo, por amor a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 20. 2 Coríntios 5, 20 diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Tem uma história muito interessante, a história do cristianismo, que vem do conde Nicolas Zinzendorf. Ele resolveu fundar uma comunidade na Morávia a partir de uma história que aconteceu com ele. Ele era um estudante rico, conde, e ele passava por uma universidade e ele viu um quadro. E nesse quadro estava lá Cristo, todo ensanguentado, e nesse quadro havia uma inscrição abaixo que dizia: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Então essa frase e esse quadro tocaram profundamente no coração de Zinzendorf, e ele resolveu, a partir daí, dedicar sua vida à missão, enviando missionários com seus recursos por todo o mundo, chamados morávios. Eles foram enviados por várias partes do mundo por causa desse chamado que houve no conde Nicolas Zinzendorf. E ele o fez por amor a Cristo. E ele fez a partir dessa frase que havia lá naquele quadro: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Isso inclusive gerou um famoso hino do cantor cristão Inário Batista, onde há essa música: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? A missão cristã, o fato de sermos embaixadores de Deus em nome de Cristo, se dá por amor a Cristo, se dá pelo fato de que o amor de Cristo nos constrange e nós fomos constituídos por Deus em Cristo seus embaixadores, seus representantes. E por causa de Cristo nós fazemos a missão. Nós vamos ao mundo, nós anunciamos a toda criatura, nós evangelizamos, nós falamos às pessoas de Jesus por amor a Cristo. Ele nos amou primeiro, e assim nós somos impelidos à missão, e assim nós somos levantados por Deus para fazer a obra missionária, para evangelizar, para falar de Cristo a outras pessoas, por amor a Cristo, porque Ele nos amou, porque nós fomos impelidos à missão, porque Ele nos ordenou. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós fazemos missões, nós pregamos o Evangelho por amor a Cristo. Essa é a motivação cristã. Essa é a motivação maior que todo verdadeiro cristão tem: ser testemunha de Jesus, fazer a obra missionária, propagar o Evangelho por amor a Cristo. Mas nós fazemos isso, nós obedecemos ao Senhor, nós fazemos a missão e nós também nos sujeitamos ao sofrimento por causa de Cristo. Olha aí, Mateus capítulo 5, nas chamadas bem-aventuranças, Jesus nos fala acerca disso. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 11 e 12. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O sofrimento cristão se dá por causa de Cristo. Nós sofremos injúrias, nós
somos perseguidos, nós somos maltratados por causa de Cristo. É claro que a vida cristã, atualmente, no nosso país em especial, temos toda a liberdade de pregar o Evangelho, não temos tido a perseguição ferrenha, cruel, violenta contra os cristãos aqui no nosso país, no Brasil. Mas em outras partes do mundo há sim uma perseguição violenta, maus tratos, cruel contra o cristianismo, contra os cristãos por causa de Cristo. E nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que em todo mundo essa violência, essa perseguição, ela vai abranger todos os cristãos em todo o mundo. Hoje nós estamos aqui no nosso Brasil, no nosso país, com toda a liberdade para pregar o Evangelho e não temos sido perseguidos, a não ser aquela perseguição mais sutil, onde há ironias, onde há na imprensa, onde há às vezes um colega de trabalho, uma pessoa que zomba, que escarnece de um cristão. Mas a perseguição violenta há sim, acontece sim entre cristãos em boa parte do mundo e ela vai acontecer também no nosso Brasil, ela vai acontecer no mundo todo, ela vai acontecer com todos os cristãos. É a ideia do afunilamento, é a ideia de que nós seremos perseguidos de forma violenta, porque esse é um dos sinais do fim, a perseguição à igreja, a perseguição aos discípulos de Jesus. E Jesus, nesse texto lá de Mateus, capítulo 5, ele diz: regozijai-vos, bem-aventurados sois, quando vos perseguirem. Portanto, o sofrimento, a perseguição que ocorre por causa de Cristo, ela é encarada pelo cristão como algo que nós fazemos por causa de Cristo, nós sofremos por causa de Cristo e nós devemos nos regozijar por isso. Nós devemos nos regozijar por isso, porque isso é uma prova do nosso verdadeiro cristianismo. Paulo mesmo escrevendo a Timóteo, ele diz: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. O próprio Senhor Jesus também disse certa vez: e os inimigos do homem serão da sua própria casa. Portanto, na vida cristã há sofrimento, há perseguição, e nós encaramos isso por causa de Cristo. Nós encaramos isso por causa de Cristo. E nós nos submetemos ao sofrimento por causa de Jesus. Pedro e João, quando foram açoitados sob o comando do Sinédrio, eles saíram regozijando-se porque foram dignos de sofrer afrontas por causa de Jesus. Tem um filme muito interessante de Suzaku Endo, baseado no livro de Suzaku Endo, um japonês, chamado O Silêncio. É um filme muito interessante com aquele Leslie Nielsen, um ator, de Hollywood lá dos Estados Unidos. Nesse filme mostra a perseguição que houve aos cristãos no Japão no século XVII, quando milhares foram mortos e houve uma perseguição violenta, inclusive mortos com crucificação, inclusive. E nesse filme e no livro, Suzaku Endo mostra o silêncio de Deus diante da perseguição, diante do sofrimento daqueles cristãos ali no Japão. Mas a ideia que o livro repassa para nós, a mensagem, é que esse silêncio de Deus, de alguma forma, já estava previsto nas Escrituras, porque o sofrimento cristão, ele é encarado como também uma comprovação de que nós somos verdadeiros cristãos. Jesus mesmo disse: se assim chamaram, se assim trataram o Senhor, que o discípulo, que o seguidor de Jesus não se admire de também ser maltratado, de também ser chamado de Beelzebul, de ser também motivo de escárnio, motivo de escarnecimento, motivo de zombaria, motivo de perseguição. Sim, assim é a vida cristã. E o sofrimento é encarado por Cristo, por causa de Cristo Jesus. Ele é o nosso amante, nós amamos a Cristo e nos submetemos ao sofrimento
por amor a Ele. Ele sofreu muito mais. Ele morreu na cruz por nós. Portanto, qualquer sofrimento que enfrentemos nessa vida é o mínimo que podemos responder a tão grande amor e ao sofrimento que viveu Cristo Jesus por nós. Isso difere muito de uma teologia que anda por aí, espalhada por algumas igrejas, por alguns grupos, que diz que o cristão não deve sofrer. Isso é totalmente equivocado e isso não honra a palavra de Deus. Paulo chega a dizer que ele queria conhecer a Cristo e a comunhão dos seus sofrimentos. Sim, o cristão enfrenta o sofrimento por amor a Cristo. Mas vamos lá. Agora nós vamos para a terceira preposição, que é como Cristo. Cristo é o nosso modelo, é o nosso paradigma. Ele é o varão perfeito, do qual cada um de nós, se somos verdadeiros cristãos, temos como modelo. Nós queremos ser semelhantes a Jesus. Esse é o nosso alvo maior. Esse é o nosso paradigma. O homem Jesus foi perfeito. E assim cada cristão se esforça para viver como Cristo. Isso se dá primeiro através da imitação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós devemos imitar a Jesus. Nós devemos pensar acerca de toda a sua maneira de ser, de viver e tentar se esforçar para copiar a Cristo, para viver como Jesus, para sermos imitadores de Jesus. Tem um texto lá na primeira epístola de João que diz que nós devemos viver como Ele, nós devemos andar como Ele andou. Como é que Cristo andou? Propagando o amor, a graça, vivendo todas as implicações de uma vida cuja prioridade era Deus, era o amor de Deus, era o reino de Deus. Então Cristo é o varão perfeito, o qual cada um de nós deve modelar a sua vida. Gosto de uma frase de Hans Küng, famoso teólogo católico alemão, falecido agora recente, há 1 ou 2 anos atrás, e no livro Como Ser Cristão, aliás, Ser Cristão, ele diz que quem é o cristão? Aí ele define: o cristão, ou os cristãos, são aqueles que tentam modelar as suas vidas pela vida e pelos ensinos de Jesus. Fecha aspas. Sim, Hans Küng estava certo. Os cristãos são aqueles que tentam modelar a sua vida pela vida e pelos ensinamentos de Jesus. É assim que deve ser. E aí todo verdadeiro cristão imita a Cristo. Procura se esforçar para modelar a sua vida na imitação de Cristo. Tem um livro famoso de Thomas Kempf, chamado Imitação de Cristo, é um clássico da literatura devocional, que ele mostra várias meditações, várias reflexões de como deve ser a vida cristã na imitação de Cristo. O clássico livro intitula-se A Imitação de Cristo, Thomas Kempf, e é um clássico da literatura cristã que mostra o passo a passo de como deve ser a vida cristã de imitação de Cristo. Nós fazemos isso por quê? Porque Ele é o nosso modelo. O Pai, Deus, deseja que todos os seus filhos sejam semelhantes a Jesus. Esse, inclusive, foi o tema do último sermão de John Stott, famoso bispo anglicano, falecido em 2011, e o seu último sermão, o famoso sermão, último, como se fosse um legado, foi sobre esse tema: semelhantes a Cristo. Este é o desejo de Deus, esse é o desejo do Senhor, que cada cristão, que cada seguidor de Jesus seja imitador de Cristo para ser semelhante a Jesus. Mas nessa tarefa de ser como Cristo, nós contamos com
a ajuda, a força, a habitação, o apoio do Espírito Santo de Deus. Romanos, no capítulo 8, versículo 9, a Bíblia Sagrada diz assim: portanto, Romanos, capítulo 8, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós contamos, para imitar a Cristo, para buscar uma vida modelada por Jesus, a força, o poder, a graça do Espírito de Cristo, do Espírito de Deus, que a cada dia nos ajuda nesta tarefa, nos auxilia nessa tarefa. Cada cristão é habitado pelo Espírito e conta com a força sobrenatural do Espírito para cada dia modelar a sua vida por Cristo. Como diz aqui o apóstolo Paulo, nós não estamos mais na carne, mas nós estamos no Espírito. E se estamos no Espírito, devemos andar no Espírito. Devemos modelar a nossa vida por Cristo, contando com essa força, contando com a ajuda, com o apoio, com a direção, com a iluminação, com a unção do Espírito de Cristo, do Espírito Santo de Deus. Não tente viver a sua vida cristã por si mesmo, baseado na sua força, baseado na sua piedade pessoal. Baseie-se na força do Espírito de Deus. Busque a graça do Espírito de Deus. Busque o auxílio e a direção do Espírito de Deus, porque ele sim vai lhe impelir, vai lhe inclinar às coisas espirituais. Então, essa é a verdade da fé cristã. Mas também nós entendemos que Cristo é o nosso modelo, nós devemos imitá-lo, nós contamos com o Espírito de Deus e nós também buscamos a perfeição. Filipenses, Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deus nos criou para sermos perfeitos. O próprio Jesus disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Mas claro, nós estamos plenamente conscientes que a perfeição, nós não alcançaremos ela completa, totalmente aqui nesta terra. Nós estamos num processo, numa construção espiritual, e o nosso alvo é a perfeição. Não estamos aqui equivocadamente, como alguns defendem a perfeição já aqui na terra. Até mesmo o grande John Wesley, avivalista do século XIX, entendia que a perfeição podia ser alcançada aqui na terra. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que ela é o alvo, porque Cristo é perfeito. Cristo é o varão perfeito. E cada cristão entende que ainda não alcançou essa perfeição, mas que está nesse processo, que está nesse alvo, que está lutando, que está se esforçando, que está contando com a ajuda do Espírito para a perfeição. É por isso que nesse texto, Paulo até usa essa linguagem da perfeição, né? Que ele diz: eu não julgo ainda tê-lo alcançado, né? Mas uma coisa faço, prossigo para o alvo, esquecendo das coisas que estão para trás e avanço para as que estão diante de mim. Então nós temos este alvo de sermos perfeitos em Cristo. E nós só vamos alcançar isso na glória. Nós só vamos alcançar isso quando, recebemos um corpo glorioso. Mas é um trabalhar de Deus na nossa vida, onde cada cristão tem esse alvo, tem esse modelo, o modelo da perfeição, que é Cristo. Daí que cada um de nós pode cada dia orar ao Senhor, declarando: Senhor, eu tenho esse alvo de ser perfeito em Cristo. Portanto, me modela. Portanto, trabalha em mim, Espírito de Deus. Portanto, Cristo, vem cada vez mais
me moldar, vem cada vez mais me aparar, né, de todas essas coisas, de todo o pecado, para que eu viva a perfeição em Cristo Jesus. Para que cada dia mais eu prossiga para o alvo, para a perfeição, para o modelo de perfeição que é Cristo Jesus, o Senhor. Meus amados, é assim então que nós entendemos essa preposição como Cristo, para imitação, para a ajuda do Espírito de Deus e também para a perfeição. Podemos concluir então essa nossa reflexão, esse nosso estudo bíblico. Entendemos que a vida em Cristo é vida por Cristo, porque Ele é o nosso amante. Nós entendemos também que é vida como Cristo, porque Ele é o nosso modelo. E entendemos também que a vida é para Cristo, porque Ele é o nosso alvo. Que cada cristão, que cada seguidor de Jesus entenda isso e viva essa verdade à luz da palavra de Deus. Porque a vida só é vida em Cristo. Nós desejamos que vocês tenham sido grandemente abençoados por esse estudo bíblico e se assim foi, curta, dê um like nesse vídeo, porque ajuda a divulgar o YouTube, vendo lá que você curtiu, que você fez um comentário ali abaixo, no chat ou então nos comentários, deixe lá um comentário, né? E com isso você ajuda a divulgar e também compartilhe. Você pode compartilhar nas suas redes sociais esse vídeo, porque assim a palavra do Senhor vai sendo divulgada mais e mais. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Um abraço. Amém.